Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler apenas um texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Antes de lermos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por todos que o Senhor congrega neste lugar, por esse tempo de comunhão, tempo de louvor. E agora, ó Deus, tempo de meditação na sua palavra. Nós nos assentamos, nos aquietamos reverentemente para receber a tua palavra na nossa vida. E te pedimos, Deus, use ela mais uma vez. Em nome de Jesus te pedimos, mais uma vez, use ela e fale conosco. Que a revelação, o propósito para o qual o Senhor envia a sua palavra, seja compreendido e fique claro no coração de cada um, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 21. Diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é, porventura, meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Lemos um texto longo, mas a nossa reflexão não é tão longa. O texto quase que se explica. O que temos de mais profundo, ao meu ver, no texto, que você não pode ver na superfície, é Jesus dizendo que os sábios e os instruídos não sabem e não fazem algumas coisas que Deus queria que eles fizessem.
E Jesus está feliz aqui porque ele percebe que os pequeninos, não os sábios e os instruídos, perceberam isso e receberam essa revelação de Deus, e Jesus está feliz e agradecendo a Deus. O texto diz: Jesus exultou no Espírito e falou: graças te dou, ó Deus, porque é assim. Foi da tua vontade, o Senhor fez isso, e eu te agradeço porque o Senhor fez isso. Vamos iniciar a nossa reflexão lembrando que nós, do tempo atual, vivemos aqui no futuro. O futuro da humanidade chegou. Muita gente acha que ainda existe um futuro do tempo que nós vivemos. Mas o futuro é agora. O que a Bíblia revela que vem para frente é só um crescimento do que já existe, da globalização política, da globalização religiosa, do processo acelerado do fim de todas as coisas. É isso que a gente já está vendo. Então nós moramos aqui no futuro. E aqui no futuro, tempo em que nós vivemos, o homem se exaltou tanto, cresceu tanto, ele aprendeu tanto, ele se acha tão grande porque ele é um sábio, porque ele é um instruído. Nunca na história da humanidade se soube tanto, se instruiu tanto, se aprendeu tanto. Este é um louvor do homem em respeito ao próprio homem. O homem, ele se sente alto, ele se sente Deus, ele se sente Senhor. E por ele se sentir tão grande, ele não consegue lidar com as próprias dificuldades da sua própria humanidade. Ainda esses dias, conversando no carro com a esposa, eu fiz a seguinte observação. Eu falei assim: algum tempo atrás, quem não tinha conhecimento, não tinha valor, não ganhava dinheiro. Mas o mercado está aberto hoje não para quem tem conhecimento, mas para quem está disposto a fazer aquilo que os homens não querem fazer. Exemplo, os países de primeiro mundo, logo, são os países desenvolvidos. Significa que as pessoas que moram nesses países são pessoas que têm grande conhecimento, grande instrução, são pessoas que são sábios e instruídos. Lá existe um grande mercado, uma grande janela aberta para pessoas ganharem muito dinheiro fazendo aquilo que eles, por serem grandes, não querem fazer. Todo mundo está vendo a fuga dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos para trabalhar. Para ganhar lá aquilo que os doutores não ganham aqui. Fazendo o quê? Aquilo que eles não querem fazer. Ser babá. O que é ser babá? É cuidar de criança. De quem? Daqueles que não têm tempo para cuidar. Cozinhar, lavar, passar, consertar, arrumar. Mercado para quem está disposto a fazer é promissor. E aqueles que ralaram, às vezes, a vida toda em busca do conhecimento, está vendo um mercado restrito. Por que dessa inversão? Porque o homem, no seu conhecimento, ele não se sujeita mais a fazer aquilo que ele mesmo deveria fazer. O mundo em que ele vive não permite isso. Então, aqueles que se sujeitam a fazer, por que eu estou dizendo isso como introdução? Porque Jesus está dizendo que os sábios instruídos não sabem e o que eles não fazem. Está falando, olha, sábios e instruídos não sabem isso e não fazem isso. Duas coisas. Isso que Jesus falou há 2000 anos atrás é uma realidade diante dos nossos olhos hoje. É só você olhar para o mundo e dizer, é isso que está acontecendo no tempo do fim. Quando Jesus exultou no Espírito, ele falou, Pai, eu te agradeço porque o Senhor revelou isso para os pobres e pequeninos. Mais uma vez, vamos deixar claro que pobres e pequeninos aqui não quer dizer só pessoa desprovida de recursos ou de conhecimento. Ele está falando de gente pobre de ego, pobre de vaidade, porque tem muitas pessoas que são pobres de recursos, mas são riquíssimos em ego. São pessoas que Deus não tem a menor chance na vida deles. Então não confunda relaxado
ou pobre de recursos, com pequeninos. Não é isso. Não se trata de posição social, se trata de posição de vida em relação a Deus, ao Criador. É isso. Quando Jesus fala que Deus ocultou algumas coisas dos sábios e instruídos, ele logo revela o que os sábios e instruídos não sabem. Eles não sabem quem é o Pai, porque só quem sabe quem é o Pai é quem o Filho revela. Eles não sabem quem é o Filho, porque só quem sabe quem é o Filho é quem o Pai revela. Então não tem aqui uma inversão de valores, dizendo, olha, a Bíblia está ensinando as pessoas a não serem sábias e instruídas. Não. Está dizendo que a humanidade se encantou com a instrução do mundo, com a sabedoria do mundo e desprezou a revelação de Deus. Por isso eles se tornaram doutos em conhecimento, grandes segundo o mundo, e se tornaram cegos e perdidos em relação a Deus. Esta é a radiografia, a raio-x, a ressonância da humanidade. Eles não sabem. E Jesus falou assim, Pai, eu te dou graças porque o Senhor ocultou isso deles. Eles não sabem porque Deus não se revela quem é sábio e instruído. Não, eles dispensaram, desprezaram. As pessoas inverteram. Desprezaram o conhecimento, a revelação, como se Deus não fosse uma pessoa, como se Deus não quisesse se comunicar, como se Deus não tivesse interessados, encantados pelo conhecimento do mundo, pela sabedoria do mundo, pela instrução do mundo, pelos valores que o mundo dá a isso. Eles desprezaram aquilo que Deus revela ao coração. Aquilo que você não aprende, aquilo que Deus comunica gratuitamente. Aquilo que você diz, sei porque sei que Deus me fez saber. Se Deus não me fizesse saber, eu não saberia. Como a fé, a graça e todos os dons de Deus. Então Jesus está dizendo que os sábios e instruídos, eles não sabem. O futuro chegou, a ciência projetou o homem, e o homem está subindo ao céu, ele está numa altura, feliz com o seu conhecimento, enquanto ele se sente numa altura em relação às coisas de Deus, Deus está bem abaixo dele em Cristo Jesus, se revelando aos pequeninos na terra. O homem está acima. Por isso você vê tanta gente olhando para as coisas de Deus com desdém. Quando você fala de Deus, Jesus, Bíblia, salvação, as pessoas dizem, não me interessa. Não quero. Não agora. Eu não preciso. Eles estão acima disso. Enquanto o homem se sente no céu em relação a Deus, Deus está na terra em relação ao homem. Enquanto o homem está encantado com o avanço da própria humanidade, tentando prolongar a vida e resolver os problemas da vida, Jesus está abaixo disso, revelando a vida eterna, a ressurreição. A revelação de Jesus é infinitamente maior, profunda, inatingível pela mente humana. Mas o homem encantado com a sua instrução e com o seu saber do mundo, ele está acima disso. E Deus abaixo. E Jesus olha para esse quadro já na sua época, ele diz, Deus, eu te agradeço. Eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor se revelou àqueles que se interessaram por sua revelação, aos pequeninos. Graças te dou, assim é, porque assim foi da sua vontade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, você vai ver a palavra de Deus, o Evangelho, dizendo que Deus tornou a sabedoria do mundo em loucura. Eles que se apaixonaram por essa sabedoria do mundo, lá diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Qual que é a loucura de Deus? A loucura de Deus, conforme diz o texto lá, é que os judeus pedem para Deus um sinal. Mostra o seu poder. Olha para Jesus e fala, mostra o seu poder para você provar para mim que você é Deus. Já os gentios não pedem poder, o gentio pede conhecimento. Fala alguma coisa aí, os gregos querem conhecimento. E Paulo diz, nós que somos cristãos, pregamos um Cristo crucificado, a loucura da cruz. O Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas,
aquele que tem infinitamente mais do que o homem pode pensar ou buscar, enquanto o homem está lá nas alturas procurando por ele, está aqui embaixo morrendo na cruz, e quando alguém diz Deus, Deus diz através do cristão, olha ele ali na cruz. E Paulo diz, a cruz para os judeus é um escândalo. Para os gregos, a cruz é loucura. Mas para nós os cristãos, sabedoria de Deus, poder de Deus, revelação de Deus. Coisa que Deus revelou no coração dos pequeninos. Enquanto para eles nós somos loucos, enquanto para eles nós somos um escândalo, para Deus nós somos sábios e Jesus está louvando a Deus porque essa revelação chegou na minha e na sua vida. Amém, queridos? Então os sábios e instruídos não sabem o que Deus revelou no coração dos homens. Eles não acreditam em revelação de Deus. Eles acreditam em saber, em conquistar, em aprender, em graduar-se, em engrandecer, em galgar, conquistar. Mas graça, revelação, experiência com Deus, disse Jesus, eles não sabem. E se você prestar atenção no comportamento da humanidade, você vai concordar com Jesus, vai dizer, eles não sabem mesmo. Eles não sabem nada disso. Porque isso para eles é loucura, isso para eles é escândalo, isso para eles é coisas que não interessam. Então não se trata de uma inversão de valores da parte de Deus, mas uma inversão de valores da parte do homem em relação a Deus. Desprezaram a revelação de Deus e se encantaram com o conhecimento do mundo. E aí Jesus diz que eles não sabem. Além de dizer o que eles não sabem, Jesus vai falar também o que eles não podem. Eles não sabem e o que eles não fazem. Por que não fazem? Porque não conseguem fazer. Os sábios e instruídos, sabe o que eles não conseguem fazer? Eles não conseguem fazer o que sabem. A revelação de Deus eles não sabem. Mas no conhecimento do mundo eles aprenderam muita coisa. São sábios e instruídos. Só que eles não conseguem praticar o que sabem. Só sabem, mas não conseguem fazer. Veja que Jesus foi interrogado por um doutor, intérprete da lei, da tribo de Levi, um homem de grande conhecimento, e a pergunta era a vida eterna. Como é que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? O texto diz que ele fez a pergunta não acreditando que Jesus tivesse a resposta, mas ele queria embaraçar Jesus. Queria provar. Veja bem, um doutor da lei está diante de Jesus, que é a lei viva de Deus, e ele quer confundir Jesus. Por quê? Porque ele se acha, ele é doutor, ele é sábio, ele é instruído, ele se sente, ele é grande. E Jesus não parece Deus. Jesus não ostenta, Jesus não parece grande. E ele achou por um momento que na sua posição de doutor da lei, poderia confundir Jesus. E faz uma pergunta difícil, que é a pergunta que atormenta todo mundo que se dá bem nessa vida. Como é que eu vou viver a próxima? É uma pergunta que atormenta todo mundo que não tem Jesus. É possível viver muito bem sem Jesus aqui, mas e morrer sem Ele? Viver essa vida sem Ele, você sabe que muita gente vive. Mas e a próxima? Ele disse claro que não tem vida. Quem não está nele com Ele. E essa pergunta é o terror de todo mundo. Em um outro texto, um homem rico, um homem de sucesso, fez a mesma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem se preocupa com a vida eterna é porque se sente fora dela. Não tem essa paz de dizer, não, a vida eterna já é uma herança, já foi revelado, é uma coisa que Deus me tranquilizou a respeito disso. Não tem essa preocupação. Eles tinham essa preocupação. Isso roubava a paz deles. E esse homem aqui interroga Jesus e faz uma pergunta que, num primeiro momento, um doutor não podia fazer uma pergunta dessa. Que farei para herdar a vida eterna? Olha, se é herdar, não tem que fazer nada. Um herdeiro não tem que fazer nada para herdar. Se ele é herdeiro,
Se ele é herdeiro, ele não precisa fazer nada. Agora, se ele não é herdeiro, não tem o que ele possa fazer. Quem não é herdeiro não herda nada, nunca, em hipótese alguma. Se ele é herdeiro, não tem que fazer absolutamente nada. A Bíblia fala que Deus deu tudo o que criou para Cristo Jesus, e Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Então, se nós somos herdeiros, o que eu tenho que fazer para herdar? Nada, absolutamente nada. Eu herdei com ele, quem fez foi ele. Agora, se a pessoa não é herdeiro, o que ele tem que fazer? Não tem o que ele possa fazer. Qualquer coisa que ele imaginar não vai torná-lo herdeiro. Se ele não é herdeiro, não herda. E se o céu só pode ser herdado, o céu não pode ser comprado, o céu não pode ser conquistado, a vida do outro lado dessa vida, não existe uma outra forma de entrar, é de graça. Não tem mérito, não tem valores, não tem outra forma de avaliar, é dom de Deus, é graça pura. Então quem tem essa graça não tem que fazer nada, quem não tem essa graça não tem o que fazer. Mas ele quer confundir Jesus com esta pergunta, e Jesus responde para ele assim: o que está escrito na Bíblia? Bíblia do Antigo Testamento. Você conhece a lei? Como é que você a vê? Como é que você interpreta? Aí ele recita para Jesus Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18 e outros textos. Ela está repetindo o grande mandamento. Olha, eu conheço a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua força, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: é isso mesmo, respondeu certinho, sabe tudo. É exatamente isso. Vive isso daí que você sabe e você está salvo. A vida eterna é tua. Você não precisa nem se preocupar com ela, não precisa pedir a vida eterna. Faz isso daí, você tem que fazer isso daí. Vive isso daí e você está na eternidade. Você não morrerá. Você vai passar pela morte e vai entrar na eternidade. Aí ele quis justificar-se. Querendo justificar, olha, tormento de quem não tem a revelação de Deus. Querendo se justificar, não tem como se justificar perante Deus. Jesus é Deus, ele está falando com Deus humanizado. A pessoa querendo justificar, salvar sua pele, arrumar um jeitinho, advogar em causa própria, se eximir de culpa, enfim, se esconder de Deus. Ah, mas quem é meu próximo? Dá para saber ao certo. O tempo todo a gente vê pessoas: mas hoje em dia, o Evangelho, mas Jesus, mas essa palavra, mas os tempos mudaram, sabe como é que eu penso, sabe como é que eu acho? No meu ver, não tem como justificar. Ele querendo se justificar, não precisa justificar. Tudo que ele tinha que dizer é falar: Senhor, ninguém consegue viver isso daí. É verdade. Ninguém consegue cumprir a lei. Nunca ninguém conseguiu. Era só ele aceitar, falar: olha, é isso daí que eu sei, mas não tem como cumprir isso, Senhor. Humanamente falando, não tem. Só quem pode cumprir essa lei aí é o Senhor mesmo, por nós. Mas ele querendo se justificar, não tinha que justificar, ninguém consegue fazer isso. Você sabe o que tem que fazer, você sabe quem é o seu próximo, você sabe qual é a sua posição diante de Deus, mas muitas vezes, porque nós não cumprimos com a nossa parte, nós queremos nos justificar, dizendo: Senhor, como é que eu faço agora? Aí Jesus vai ajudar ele a entender quem é o próximo. Você acha que ele não sabia quem era o próximo dele? Toda vez que você falou para Deus: Senhor, não dá, você tem certeza que não dava mesmo? Aquela desculpa que você deu, sabe o que acontece? Olha, eu não vejo bem assim, eu não acho que é desse jeito. Quem será que é o meu próximo? Porque como cristão, como membro do corpo de Cristo, você tem revelação de Deus no seu coração, porque o Senhor se revela aos pequeninos. E você, como um pequenino de Deus, você tem revelação em relação a esta revelação de Deus que está no seu coração. Você está obedecendo ou está dizendo: Senhor, mas querendo justificar-se. Você sabia muito bem o que você tinha que fazer, você sabia muito bem o que você não devia fazer, você sempre soube, é uma revelação de Deus no seu coração, mas às vezes você não quer cumprir, às vezes você não tem fé para isso,
e você não tem coragem também de admitir e falar, Senhor, Então você quer justificar-se, querendo justificar-se. Ah, Senhor, eu não sei quem é o meu próximo. Como é que eu vou amar o meu próximo do mesmo jeito que eu me amo e do mesmo jeito que eu amo Deus, e eu amo Deus de toda a minha mente, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de toda a minha força. Isso para mim é uma verdade, mas sabe por que eu não amo Deus e nem a mim dessa forma? Porque eu não sei quem é o meu próximo. Sabe por que eu não pratico um cristianismo vivo? É porque eu não sei como que é que se faz, de que jeito que é. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que você conhece de cor. Fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. Jericó está a 30 quilômetros de Jerusalém, e tinha um caminho conhecido como Estrada Sangrenta. Uma descida bem inclinada, repleta de salteadores. Ali acontecia muitos crimes violentos com derramamento de sangue. Por isso a estrada era conhecida como Estrada Sangrenta, a 30 quilômetros leste de Jerusalém. Jericó era conhecida como uma cidade sacerdotal. 12.000 sacerdotes moravam em Jericó. Então Jesus está falando de uma coisa que faz parte do contexto deles. Eles sabiam da Estrada Sangrenta, da grande quantidade de salteadores que habitavam aquela região, do que acontecia ali, que ali passava levitas, que ali passava sacerdotes, uma cidade sacerdotal praticamente. E aí Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, ele caiu na mão dos salteadores. Roubaram tudo que ele tinha, o espancaram violentamente e deixaram ele abandonado no caminho, meio morto, semi-morto. Imagine o quadro. Por acaso, passava naquele mesmo caminho um sacerdote. Olhou o homem meio morto e de longe olhou e seguiu o seu caminho. O homem que foi espancado é judeu. Ele descia de Jerusalém. E o sacerdote tinha de ofício a obrigação. Mas acontece que ao mesmo tempo que ele tinha de ofício a obrigação, ele tinha alguns impedimentos, formalidades religiosas, medo de contaminar-se, não se envolver naquela questão. Ele é um sacerdote, ele está num nível acima, vai saber por que esse camarada está sendo morto. No que ele se meteu? O que ele fez? O que aconteceu de fato? Não sei. Portanto, ele passou de largo, ele está preso por suas formalidades, por sua religião, por sua crença, por sua posição, por seus medos. É um semelhante, mas em nenhum momento ele se coloca na pele do meio morto. Ele é sacerdote e o meio morto fica lá. Aí Jesus disse, por acaso também, ocasionalmente, passou pelo mesmo caminho um levita, um homem da lei. Leis, legalidade, direito, justiça, parágrafo, inciso, pode, não pode, detalhes. Deu uma olhada e não encontrou dentro dele motivação para socorrer o homem. Passou o sacerdote, passou o levita. Ocasionalmente também na sequência, ali no mesmo tempo, vinha passando um samaritano. Samaritano e judeus são inimigos religiosos, são inimigos de toda sorte, não andam na mesma calçada, não frequentam o mesmo culto, eles fazem oposição um ao outro. Então esse samaritano não tinha o menor dever, a menor obrigação. O camarada que está ferido, meio morto, é judeu, portanto ele não tem o menor peso de consciência em deixá-lo ali. Não deve absolutamente nada. O sacerdote tinha alguma dívida de ofício. O levita também. Esse não. Esse não tem nenhuma obrigação, nenhum dever moral, religioso, civil, nada que o possa perturbá-lo depois por ter encontrado com um homem semi-morto no seu caminho e passar de largo dele. Mas ele se compadece do homem, os irmãos conhecem o texto, ele se aproxima, ele lava a ferida com vinho, ele cura a ferida com azeite, ele coloca o homem na sua cavalgadura, interrompe temporariamente o seu trajeto e vai procurar uma estalagem,
hospeda o homem e fala para o hospedeiro assim: olha, cuida dele. Vou voltar aqui para saber dele daqui 2 dias, e o que ele gastar, o que precisar, eu vou te pagar. Aí, chamada oral. Qual desses 3 é o próximo daquele meio morto? Jesus faz a chamada oral para o doutor da lei. Pergunta simples, resposta simples. A resposta está na superfície. Ele falou assim: penso eu que aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: acertou. Faz isso se você está na eternidade. Faz isso. É só você fazer isso daí e você está na eternidade. Olha o ensinamento de Jesus para nós. Nós vivemos no futuro, vivemos num tempo em que nós somos muito seguros porque somos instruídos. Quem aqui não se sente instruído? Quem aqui não se sente sábio? E é interessante nós ouvirmos Jesus dizendo: Pai, eu te dou graças porque tem coisas que sábios instruídos não sabem. Pai, eu te louvo porque tem coisa que quem sabe são os pequeninos. É gente que não tem ego exacerbado, é gente que não tem encantamento com o homem, que não tem encantamento com o mundo. É gente que não se preocupou em crescer na direção em que o mundo propôs. É gente que deu atenção à revelação que vem da parte de Deus. Porque no contexto do texto, Jesus disse: olha, o único que sabe de Deus é aquele que veio de lá. Ninguém conhece Deus, a não ser quem eu revelar para ele. E ninguém sabe quem é o verdadeiro Filho de Deus, se o Pai não o enviar a mim. Será que nós não nos embriagamos com o conhecimento deste mundo, com o conhecimento religioso? E às vezes nos sentimos como quem sabe e passa de largo, nos sentimos como quem não tem obrigação e passa de largo, mas Jesus está dizendo assim para nós aqui no texto, em particular, falou com os seus discípulos: olha, se coloca no lugar do meio morto. Você é o cara, você é a pessoa que caiu na mão dos salteadores e te arrebentaram e você está lá morrendo, não consegue se livrar daquela sozinho e passa a religião por você e diz: ah, se você fosse religioso como eu, você seria sacerdote, você estaria bem, mas aí onde você se meteu? E você está lá meio morto. Aí passa o doutor da lei com todo o seu conhecimento e passa de largo. De repente passa alguém que não tem a menor obrigação com você. E ele se interessa por sua vida, por suas feridas, ele se interessa em cuidar de você. E Jesus pergunta assim: quem você acha que é o próximo? Quem será que você acha que é o teu próximo? Para você saber isso, se coloca no lugar do meio morto. Imagine que você está descendo uma estrada, num caminho um dia, e por acaso tudo desaba. Não tem amanhã para você. Não tem depois, não tem agenda. Jesus nos encontrou assim. Para você amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o conhecimento, e o próximo como a ti mesmo, você não precisa se justificar. Porque ninguém consegue ter essa revelação, ninguém consegue atender. Por isso, Jesus é a justiça de Deus, Jesus é a lei de Deus. Ele veio fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. E quando eu tenho Jesus, eu não tenho que me justificar de mais nada. Mas uma coisa eu sei, na condição de alguém que já foi o meio morto, e que um dia foi socorrido e alcançado, e hoje passa pela estrada, eu sei o que é ter compromisso com o próximo e não ter a menor responsabilidade em amá-lo. Então tem gente dizendo para Deus: Deus, sabe por que eu não cumpro a tua lei? Porque sabe o que é a lei? Não, você sabe. Sabe por que eu não amo missões? É porque missões. Sabe por quê? Porque nós não temos a menor obrigação com eles. Nós não devemos amor a eles. Nós não devemos legalmente nada a eles. Nós somos alcançados, somos religiosos, somos legais, fomos salvos por sua graça, e agora a gente olha para os moribundos da nossa vida, ricos ou pobres,
gente sem Deus, gente que está meio morto. É questão de chegar o dia da morte dele e entrar para a eternidade. E nós sabemos que eles vão eternamente para o inferno. Você fala, mas eu não sei ao certo, né? Querendo justificar-se. Eu não oro porque, eu não contribuo porque, eu não vou porque, querendo justificar-se, o injustificável. Deus sabe que eu não tenho obrigações legais com a sua vida. Não tenho obrigação de amar o estrangeiro. Legais não. Religiosos também não. Tem diante de Deus, aí muda. Porque Deus está dizendo, um dia o semi-morto foi você. A religião jamais poderia tirar você de onde você estava. A lei e o conhecimento do mundo jamais poderia te ajudar de onde você estava. Mas uma vez agora que nós somos alcançados, resgatados, nós não temos mais compromisso diante de Deus. Falar, não sei quem que é o meu próximo. Sabemos sim. Você sabe quem é o seu próximo. Você sabe o que você deve fazer. Baseado no que você sabe? Na revelação de Deus. Naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque Jesus disse, Deus, eu te dou graça porque o Senhor tem se revelado aos pequeninos. Deus tem falado ao meu coração, Deus tem falado ao seu coração. Agora, se você quiser ficar se justificando, se você quiser continuar dizendo para Deus assim, olha, eu não sei, eu não posso fazer isso. O que ele não pode fazer? Ele não pode fazer o que ele sabia. Ele sabia a lei inteirinha, do jeito que era para ser feito. Ele sabia os mandamentos. Aí Jesus falou, então faz. Então vive, então pratica isso daí. Você sabe o que é amar o próximo do mesmo jeito que você ama você? Você sabe o que significa todo o coração? Lógico que eu sei. Você sabe o que significa todo o teu entendimento, toda a tua alma? Você sabe quando não é todo entendimento, não é toda a alma, não é todo o coração. Aí quando eu tenho conhecimento daquilo que não é do jeito que é, eu quero me justificar. Queridos, a religião nos conduz por um caminho perigoso, de nos sentirmos senhor da situação, sábios, instruídos. Nós vivemos num tempo perigosíssimo em que o homem se sente Deus, principalmente em relação a Deus. Como eu disse, tem pessoas que não têm absolutamente nada na vida, mas em relação a Deus eles são bilionários. Eles se sentem senhores, deuses da sua vida. Dizem para Deus, não preciso de você, não preciso da sua revelação, não preciso do seu evangelho. Deixa eu viver a minha vida, eu estou bem com a minha vida. Embora sejam pessoas verdadeiramente miseráveis, meio morto, mas se sentem seguros e vivem se justificando diante de Deus. Não, é porque... Sabe por que eu não vou na igreja? Sabe por que eu não cultuo? Sabe por que eu não oro? Sabe por que eu não jejuo? Sabe por que eu não frequento? Sabe por que eu não faço? E aí vem as mais esfarrapadas desculpas, querendo justificar-se. Sabe por que eu não pratico? Sabe por que eu não obedeço? Não, queridos, nós não praticamos e não obedecemos porque nós não queremos. Nós não somos obrigados, o Evangelho não nos obriga. Nós não sentimos a menor culpa e nem a menor obrigação em relação aos perdidos. Um dia eu fui um semi-morto, mas hoje os que estão semi-mortos não me tocam mais. E aí Jesus aparece na minha vida, falando no meu ouvido assim, olha, sábios e instruídos, vocês não sabem o que Deus está revelando para os pequeninos. Eu já disse aqui recentemente que tem lugares no mundo onde não se pode pregar o evangelho, que as pessoas têm sonhado com Jesus. As pessoas estão se convertendo tendo visões de Jesus. Não está chegando lá evangelho, nem evangelista, nem pessoas, nem televisão. Eles estão tendo um encontro com Jesus por revelação. Das coisas mais banais do cotidiano deles, às vezes, aparece uma revelação fantástica de Jesus e nasce um mártir. Nasce um mártir, nasce um herói, alguém que dá sua vida por Jesus. Partindo de um sonho, partindo de um encontro com um único versículo, com um pedaço de Bíblia. São pequeninos. Gente que, disse Jesus, o Pai está se revelando a eles. Então, queridos, nós precisamos saber se a revelação de Jesus está viva no nosso coração, ou se nós já fomos encantados por este mundo. Ou se nós já fomos cegados, aliciados, presos.
E como é que a gente está fazendo com Deus? A gente está tentando se justificar. Não, Senhor, o Senhor sabe que os dias, a vida é corrida, os dias são maus, o mundo está escambado mesmo, então hoje não dá, Senhor. Quando nós estávamos semi-mortos, na pele do semi-morto, quando a cobiçada da sabedoria e instrução do mundo está em alta e a rejeição da revelação de Deus também está em alta na mesma proporção em que a instrução do mundo é cobiçada, a revelação de Deus é rejeitada. Aí Jesus disse, se coloca na pele do semi-morto, que você rapidamente vai entender quem é o seu próximo. Aquele homem que está lá ferido, ele não quer saber se quem está curando as suas feridas é judeu, é samaritano, é doutor da lei. Ele está a um passo de entrar na eternidade sem Deus. Ele está por um fio. O assunto aqui é vida eterna. E quando o assunto é vida eterna, esse assunto me interessa, esse assunto te interessa. Ele não é um assunto que a gente pode falar, vamos deixar para ver como é que fica depois. E Jesus está louvando a Deus porque tem pessoas que Deus está se revelando a ele, se manifestando. E as pessoas que estão embriagadas com o mundo não estão percebendo isso acontecer. Eles estão se justificando de uma forma injustificável. Aí Jesus olha para você, pequenino, e diz assim, olha, você é um bem-aventurado. Presta atenção, em particular, você é um felizardo, você é uma pessoa abençoadíssima. Por quê? Porque você sabe isso que o Espírito Santo de Deus está te falando. Porque os teus olhos estão vendo isso que você está vendo. Enquanto que o mundo está escandalizado com você. Você é louco, você é bobo. Judeus e gregos dizendo, vocês são um escândalo, vocês são uma loucura. E para Deus nós somos sabedoria de Deus que usou a loucura deste mundo para manifestar a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para nós. Querido, eu quero encerrar dizendo, preste bem atenção, seja sensível à revelação de Deus. Tome cuidado com este mundo enganador, que ensina a gente o tempo todo se justificar diante de Deus. Pessoas que o tempo todo estão falando para Deus, Deus, mas não faça isso. Diante de Deus não tem justificativa, Deus conhece o nosso potencial. Como é que eu vou falar para Deus se não dá? Ele sabe. Como é que eu vou falar para Deus que é de todo o coração se não é? Eu não sirvo uma idolatria, eu sirvo um Deus vivo, que olha e tudo vê, que olha e tudo sabe. Não precisa se justificar, é só aceitar a graça. Herdeiro, se você é, não tem que fazer nada. Se você não tem o que fazer. O evangelho que está revelado, se você cumprir ele, está cumprido. Se você não cumprir, não tem como se justificar. Porque tudo é pela graça de Deus. Então Jesus é a nossa salvação. E Jesus está falando para Deus, eu te dou graças, ó Deus, porque tem gente que sabe disso. E está falando para aqueles que sabem disso, olha, agradeça a Deus. Não chore as misérias do mundo, que parece que são coisas grandiosas. Agradeça a Deus por aquilo que Deus já revelou. Você que tem conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, você que tem coisas de Deus na sua vida que você sabe que não veio através da sua mente, nem do seu esforço, nem do seu conhecimento secular, mas que é graça pura, que um dia Deus apareceu no seu caminho, que isso Deus foi falando no seu coração, que Deus foi mudando a sua mente, são experiências com Deus, valorize isso. Jesus disse, olha, muitos profetas, muitos reis, muita gente grande de Deus desejou ter isso e não teve. Desejou saber isso e não soube. Gente que desejou ter essa experiência e não teve. E gente que tem e pode ter o tempo todo, às vezes fica se justificando. Porque não tem, porque não quer, porque não pode, porque não dá. É só eu olhar para o espelho e responder para mim mesmo, como é que você entende toda a tua força? Todo o teu coração, toda a tua alma, a Deus e o próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse, se você fazer isso, você já está na eternidade, a eternidade é sua. Mas nós não temos como cumprir. Não adianta se enganar, falar, eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu não confio. Em mim não. Eu não confio que eu sirva a Deus de
toda a minha mente. Não, é uma expressão muito forte. Toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Vai falar: Deus, eu estou perdido. Se for assim que eu tenho que te amar, eu estou perdido. Me salva. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente não consegue fazer isso. Por isso Jesus veio aqui e amou Deus de toda a tua força, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todo o coração, para ser justiça minha e justiça nossa. Agora nós somos herdeiros com Ele. E se você é herdeiro, você tem que agradecer a Deus, louvar a Deus, disse Jesus, por aquilo que você sabe, por aquilo que Deus te revelou. Entenda a grandeza disso. Louve a Deus por isso. Busque isso cada vez mais, porque Deus continua se revelando aos pequeninos. Enquanto que o mundo continua se distanciando de Deus, embriagado por aquilo que o próprio mundo pode oferecer. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Nesta oração, preste atenção. Eu quero falar com você que faz muito tempo que não recebe nenhuma revelação de Deus, ou que nunca teve nenhuma. Talvez esteja dizendo assim: pastor, eu não sei o que você está falando, esse negócio de Deus se revelar. Tudo que eu conheço é profecia. São pessoas falando assim, diz o Senhor. Não estou falando disso. Estou falando de você ter experiências de falar: Deus para mim é real. Com toda a sinceridade do meu coração, eu sou testemunha de que Deus é vivo. Eu o conheço por experiência. Existem coisas na minha vida que é Deus, é graça, é bondade, é misericórdia. Valorize isso. Louve a Deus por isso. Se importe com aqueles que estão meio mortos. Você não tem obrigações. Se você não quiser fazer, você não tem obrigações legais. Mas como alguém que um dia já esteve no lugar dele, você sabe o que é ser o próximo de alguém. Faz mal que ele não é seu parente, ele é um estrangeiro. Faz mal que ele fez coisas erradas. Ele está meio morto. Você pode ser um bom samaritano na vida dele. Quando alguém recebe a Cristo na sua vida, ele se sente muito feliz em ser cristão na vida de alguém. Quando alguém ganha a salvação de Deus, ele se sente muito feliz em ser a salvação de alguém. Pense nisso. Resgate a experiência de sentir Deus falando com você, revelando ao seu coração, dizendo: olha, você é pequenino, mas o meu Pai está falando com você. Pense nisso. Viva isso. Vamos viver isso como povo de Deus neste lugar. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos aqui na Tua presença. E eu te peço, Pai, olha para a vida de cada um aqui hoje. Resgata em nós, ó Deus, esta comunhão. Resgata em nós, ó Deus, esta vida de gente que o Senhor fala com eles, em particular.
de gente que te percebe, gente que te ouve, gente que te entende, gente que te obedece, gente que não se desculpa, não se justifica. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar o que o Senhor tem que falar na vida de cada um em particular. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um precisa da tua parte. Teu povo aqui congregado, ó Deus, possa entender a tua voz, a tua fala no coração de cada um. E todos possam responder a ti, ó Deus, diretamente. Para que esta revelação continue, que este temor venha. Deus, guarda-nos de sermos endurecidos, embrutecidos pelo conhecimento do mundo, pelos encantamentos do mundo. Mas que o Senhor, ó Deus, apareça também nos nossos sonhos, nas nossas prioridades. Que a tua verdade, ó Deus, se manifesta cada dia mais no nosso meio, no nosso coração, no nosso louvor, na nossa comunhão, na nossa vida de povo de Deus na face da terra. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. E todos que aqui estão possam fazer parte desse grupo de bem-aventurados que recebe aquilo que muitos desejaram e não puderam. Cada dia. Que essa revelação seja real, verdadeira, pura no coração do teu povo que aqui te adora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.